Montes Claros, 9 de agosto de 2019. O jornal Gazeta Norte Mineira está no ar com os seguintes destaques. Motociclista desrespeita placa de pare e fica gravemente ferido ao ser atingido por carro. Caminhão bate em poste e carga fica espalhada em avenida de Montes Claros, que dá acesso ao aeroporto. Operação de combate a roubos de cargas na BR-251 prende 5 suspeitos no norte de Minas. Esportistas reúnem na Câmara Municipal de Montes Claros para pedir apoio ao esporte da cidade. E ainda, Ricardo Rezende comandará o Cruzeiro contra o Avaí no domingo. Agora, no jornal Gazeta Norte Mineira. Começamos a edição de hoje abordando um tema muito importante. Você sabe o que é dislexia? É mais comum do que se imagina, pois ela atinge cerca de 10 a 15% da população mundial, principalmente em crianças. A nossa equipe conversou com um neuropediatra que falou sobre o assunto. Acompanhe. E eu converso agora com o Dr. Luiz Henrique Aquino, que é neuropediatra e que vai falar para a gente mais sobre o assunto. Doutor, o que é a dislexia? A dislexia é um transtorno da aprendizagem, né? A gente fala que é um transtorno específico. O que acontece com a pessoa? É na fluência de aprender entre as letras, que são códigos. Então o A é um sinal que a gente codifica e na cabeça a gente interpreta como um som de A. Então, a pessoa ela tem dificuldade entre decodificar o que são as letras e ela entender. E essa fluência acontece mais lenta nas pessoas que têm dislexia. E quais são as causas? Isso, a dislexia, a origem principalmente é genética. Então, é muito importante ver na família se alguém teve a dificuldade para aprender, se alguém teve dificuldade que abandonou a escola mais cedo. Então, a origem principal é essa. Existem outras interferências ambientais, então intoxicação, a mãe que usou o medicamento durante a gravidez, essas coisas podem vir a somar essa coisa familiar. Prematuridade, então o bebê que foi prematuro, ele tem uma chance maior de ter dislexia ou dificuldade escolar, e basicamente são causas ambientais e causas genéticas, então a origem a gente chama de multifatorial. E quais são as características? As características são bem interessantes porque elas vêm de acordo com a idade. A partir dos 2, 3 anos de idade, a gente já pode notar sinais que são indicativos. A gente fala, tem risco para dislexia. E essa vai aumentando. Então, quando a criança é pequena, antes dos 4 anos, geralmente é uma criança que tem atraso de fala, ela é criança que tem dificuldade para aprender uma música, para aprender a rimar, uma criança que é mais desatenta, que a gente tem dificuldade para ensinar as cores, ensinar as primeiras letras. E o principal é na época da alfabetização, né? Então, como é um transtorno da aprendizagem, é hora de aprender que é o vestibular mesmo para a gente ver. Então, em torno de 5, 6 anos, a criança já fica com a dificuldade maior na escola, de aprender a ler, de aprender a escrever, na fluência das coisas. Então, ela está sabendo, a gente vai brincar de uma rima, vai ter um ditado, vai contar uma historinha e ela está mais lenta. A coisa muito importante, a dislexia ela tem o diagnóstico só depois de 2 anos de alfabetização efetiva. Então, uma criancinha de 4, 5 anos, que a gente vê muito, tá fazendo a letra espelhada, tá dificuldade para aprender, a gente ainda não pode falar em dislexia. A gente fala que ela tem um risco para dislexia, mas a dislexia são 2 anos de alfabetização efetiva. Então, é depois de 2 anos, que eu estou com 6 anos, 7 anos, tentei alfabetizar, e mesmo assim ela persiste com dificuldade, aí que eu vou falar que eu tenho o diagnóstico concreto da dislexia. Então, o diagnóstico da dislexia era por volta de 8 anos de idade, 9 anos de idade. Antes disso, 4 aninhos, 5, 6 anos, a gente chama de risco para a dislexia. Doutor, a dislexia tem cura? Isso. A dislexia ela é um transtorno persistente da pessoa. Então, quem tem dislexia com 6 anos de idade, vai ter dislexia com 7, com 15, com 20, com 30 anos. O que tem é tratamento. Então, a pessoa tem possibilidade de aprender a ler, escrever, ter uma vida boa para frente, assim, profissional, fazer faculdade e tudo. Mas o que é importante, que eu gosto muito de falar de dislexia, do TDAH, que é o déficit de atenção, é que a gente tem que identificar precoce.
né? A gente tem que saber que isso é um transtorno da criança, e toda criança que está com dificuldade na escola, a gente tem que ir no profissional para procurar o que é a dificuldade. A gente não basta ter dificuldade na escola, a gente tem que saber o porquê da dificuldade, porque diante daquela dificuldade a gente consegue avançar muito. Então a gente consegue fazer os tratamentos para a criança ter uma vida tranquila para frente. Então por isso que é muito importante esse tema abordado. E como é o tratamento da dislexia? Isso, o tratamento da dislexia, ele é uma abordagem ampla. O principal que eu falo com a família é persistência e paciência. Então não é fácil o tratamento. Muitas vezes a gente tem que repetir muito com aquela criança. A gente tem que transformar o ambiente da casa num ambiente lúdico. A família tem que ter uma paciência maior. Então não adianta ficar deixando de castigo, punindo porque não está aprendendo, falando que ele está atrasado, colocando ele para baixo, né? Então a parte da família é muito importante, de ter uma rotina de ensino. E aí vem os outros profissionais. Então os outros profissionais dependem muito de cada criança. Geralmente é um psicopedagogo, que é na parte educacional, então tem na parte de reforço, vem com o médico, para o médico fazer o diagnóstico. Muitas vezes a dislexia tem 70% dos casos, ele vem junto com déficit de atenção e hiperatividade. Então tem que triar para ver a atenção da criança. Se a dificuldade não é da atenção, então tem remédios que usa para o déficit de atenção, que vem com o tratamento com o médico, apoio da escola. Então, a escola é muito importante, levar o laudo médico para a escola adaptar material. Então, tem escola, tem material que dá, além do material da escola, exercício para dislexia, para treinar aquele exercício, aquela dificuldade para a criança. Na dúvida, a gente vai no profissional para procurar. Na dúvida, a escola tem psicopedagogo, na escola o profissional é muito treinado, né? Então, os professores já deu a dica, a gente pega essa dica e já vai atrás. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Bruna Soares para o Jornal Gazeta Norte Mineira. No próximo bloco, motociclista fica gravemente ferido em acidente.